Nossa leitura bíblica de hoje está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 35, que diz o texto sagrado: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastora. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Até o versículo de número 37, 38, nós temos lido a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Esse texto é um texto fundamental, pois esse texto ele está em conotação com a grande comissão e, ao mesmo tempo, é um tema de missões muito aguçante. E nesse texto nós vemos os elementos ou os fundamentos da evangelização. A evangelização, dentro dos paradigmas do testemunho pessoal, está ultrapassada na sociedade contemporânea. A igreja deve apresentar ao mundo mais do que um plano de salvação resumido em algumas poucas leis espirituais. Jesus oferece uma perspectiva mais abrangente da ação missionária ao demonstrar 3 fundamentos da evangelização, que é isso que nós queremos passar agora para você. Em primeiro lugar, vejamos, o conteúdo da evangelização é o reino de Deus. É o reino de Deus. Esse é o primeiro conteúdo. Quando esse conteúdo se apresenta na história bíblica, na narrativa bíblica do reino de Deus, aqui o foco é que a gente não venha trabalhar com outros interesses, que a gente venha executar a nossa tarefa, como a Bíblia diz, né? Faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Aqui eu quero chamar a atenção do meu querido ouvinte que está nos ouvindo, que esse conteúdo da evangelização, esse reino de Deus é muito importante que a gente compreenda 2 coisas interessantes. A primeira, arrependimento e fé não são o fim da evangelização. Preste atenção, arrependimento e fé, essas 2 coisas não são o fim da evangelização. Por isso, o fim da evangelização é a participação no reino de Deus, o crente, o discipulado acontecendo. Mas para que nós possamos participar do reino de Deus, aqui se abre uma compreensão muito profunda. Aqui está o princípio do discipulado. Precisamos discipular as pessoas corretamente para que elas tenham a visão correta de realizar o processo da obra e com isso elas irão participar do processo do reino, porque a evangelização e a fé, elas em si, ela não é o fim da evangelização. Não adianta só a pessoa se arrepender e ter a fé e já sair fazendo o trabalho. Eu acredito que isso de certa forma é válido, porque Paulo escreve dizendo que nós temos que pregar insta-tempo e fora de tempo. De certa maneira contribui, mas não vai trazer o resultado positivo. No entanto, o resultado positivo e correto com relação ao conteúdo desse reino de Deus é exatamente o engajamento ou envolvimento, a integração da pessoa consciente, cônscia do que está fazendo para ir realizar o trabalho do Senhor. Por isso, o novo nascimento não é um fim em si mesmo. A pessoa nasceu de novo, isso não é exatamente a questão, mas apenas um meio de acesso ao reino de Deus. Isso vai servir porque vai servir de acesso. No entanto, nesse caso, o Evangelho é a boa notícia da chegada do reino de Deus, conforme Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15.
a todos aqueles marginalizados pelas sociedades e culturas denominadas pelo príncipe deste século. Nós vemos essa grande questão que o Evangelho, ele é a boa notícia da chegada desse reino. Por isso que não é necessário apenas o arrependimento e a fé e o novo nascimento. Por isso, se acompanha aqui um grande entendimento com relação à palavra de Deus. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16. E é isso que nós precisamos entender e compreender, a compreensão da palavra de Deus. Por isso eu repito, arrependimento e fé e também o novo nascimento não são um fim para a evangelização. É necessário, pois, que nós participemos do reino, que nós se enganjemos, que nós se integramos no reino, compreendemos o reino na sua extensão mais profunda, para que você possa verdadeiramente ir, lógico, arrependido, e a fé, o novo nascimento, eles são meios apenas, não é o fim. O fim é uma participação, é uma chamada. Aqui nasce o princípio da chamada. Você que é chamado por Deus para fazer a obra de Deus, o Espírito Santo tem essa obra. Mas, em segundo lugar, sobre o conteúdo da evangelização, é o reino de Deus, o segundo detalhe que eu quero dizer é o seguinte: o conteúdo da evangelização é o anúncio de que Deus ressuscitou Jesus e o fez Senhor e Cristo. Então, o conteúdo aqui, nesse caso, é o anúncio. O anúncio aqui é o ato ou o fato do crente já conscientizado com a palavra, entendeu a palavra, se aprofundou na palavra, está cheio das Escrituras, está compreendendo, porque a Bíblia diz que ele deu poder para a compreensão das Escrituras, porque senão eles não teriam condições de realizar o propósito de Deus. Agora, o segundo conteúdo é falar, é pregar, é dizer, é falar aquilo que se aprendeu, aquilo que se compreendeu. Nós vamos ver a Bíblia falando em Mateus capítulo de número 28, nós vamos ver aí a questão da grande comissão, que ele está dizendo que tem que ir. Aqui está, a verdade, a ordem imperativa de Cristo, que nós temos que anunciar, nós temos que ir e pregar nas etnias do mundo, que dá liberdade a todos os que viviam presos pelo maligno. Quando nós anunciamos, nós estamos exatamente desvendando as pessoas das garras do maligno. Nós estamos desacorrentando, estamos trazendo a liberdade das pessoas que estão vivendo num mundo de escuridão, precisando de bênçãos, de salvação, de unção, do poder de Deus. E para isto as pessoas precisam anunciar. É assim que nós vamos ter uma participação no reino de Deus, porque o conteúdo da evangelização é o reino de Deus. E o reino de Deus na evangelização é o anúncio de que Deus ressuscitou Jesus e o fez Senhor e Cristo, conforme a palavra de Deus nos revela nesse texto. Mas nós estamos falando sobre 3 fundamentos da evangelização para se poder fazer a obra missionária. Número 2, o contexto da evangelização é as cidades e povoados. Aqui, depois da compreensão do reino, o conteúdo é o reino. Agora, em segundo lugar, nós vamos ver que o contexto da evangelização é as cidades e povoados. Nesse ponto aqui, eu tenho exatamente a falar de 2 situações preponderantes e importantes para você. A primeira, evangelizar é mais do que convidar a aceitação de uma salvação individual em resposta a um plano pessoal de entrega da vida a Jesus. Sim, é lógico, é mais do que isso. Por isso eu quero dizer que evangelizar é anunciar a chegada do reino de Deus com todas as suas implicações para a vida humana em todas as suas dimensões.
certo? Aqui que nós vemos esse ponto importante é que essa explicação, essa evangelização, esse ponto que nós estamos vendo que vai falar das cidades, dos povoados, é chegar com o povo e falar a verdade. Não adianta ficar sucumbindo as pessoas, né? Tirando o direito das pessoas a aprenderem. Às vezes eu fico preocupado com certos dirigentes e pastores que não querem falar sobre, por exemplo, um ponto no trabalho que a obra fala da contribuição, dos dízimos, das ofertas. Tem dirigente que não quer falar sobre as ofertas, sobre os dízimos da casa de Deus. Não pode falar, porque se falar vai ofender as pessoas e as pessoas vão se afastar. Deixa eu te dizer como é que as pessoas vão se afastar. Elas vão se afastar se você não falar a verdade. Porque evangelizar é anunciar a chegada do reino de Deus com todas as suas implicações para a vida em todas as suas dimensões. Então não adianta esconder as coisas. Tem que ser ensinadas, tem que chegar com um novo convertido e dizer, olha, a partir de hoje você é uma nova criatura e o processo vai ser esse. A Bíblia fala do dízimo, a Bíblia fala da oferta, a Bíblia fala do pastor, enfim, são todos os temas que vão falar sobre as implicações para a vida humana, que as pessoas vão precisar largar, deixar os costumes velhos para poder entrar em um novo rito, em um novo costume, em um novo hábito. Os especialistas, eles dizem que um hábito ele leva 30 dias para você mudar. Então eu creio, se você praticar a palavra de Deus, o Senhor vai fazer a obra. Nós temos aqui o Pacto de Lausanne, fruto do Congresso Mundial de Evangelização que aconteceu na Suíça em 74. Lá eles afirmaram que a missão da igreja é levar o evangelho para todo o homem, para todas as mulheres, para todas as pessoas do mundo. Por isso, a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. No segundo ponto aqui, desse ponto, contexto da evangelização, é as cidades e povoados. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o contexto da evangelização, é a rua. Nesse ponto aqui, cidades e povoados, a rua aparece como um elemento para a gente poder explorar. Porque nas ruas é que estão as casas. Na rua é onde é que estão os logradouros. Nas ruas, aonde estão as pessoas. É nas ruas onde estão as praças. É nas ruas aonde estão os marginalizados. É na rua aonde estão as pessoas que vêm e vão para todos os lados. Então, a praça, os condomínios, as favelas, as casas, os centros culturais e artísticos, os polos de poder econômico e político, a academia, o campo e as fábricas, enfim, todo lugar, além das paredes dos templos, no caso das sinagogas e dos cultos vespertinos evangelísticos. São lugares especiais para nós fazer o trabalho do nosso Deus, porque o contexto da evangelização é as cidades e povoados. Mas em último lugar, em terceiro lugar, nós estamos falando sobre o tema, os fundamentos da evangelização. E aqui nós estamos falando sobre 3 fundamentos da evangelização. O primeiro, o conteúdo da evangelização, é o reino de Deus. Número 2, o contexto da evangelização é as cidades e povoados. E número 3, a estratégia da evangelização é a proclamação, o ensino e a cura. Com isso nós vamos ver 2 detalhes importantes nesse terceiro ponto. Vamos lá. Primeiro, Jesus pregava, ensinava e curava. O anúncio da chegada do reino pressupõe um novo estilo de vida, o que justifica o ensino discipulado, mas também e principalmente uma nova dimensão de existência, onde a graça de Deus começa a restaurar todas as coisas e dimensões da vida humana. Jesus, ele ensinava e curava. Então, a estratégia nesse caso aqui para nós, contextualizando essa situação, é que nós vamos
fazer exatamente isto, que essa estratégia da evangelização é a proclamação, o ensino e a cura. É o pregar, é o ensinar e o curar as pessoas serem restauradas de suas situações. No segundo plano, nós vamos ver que curar também é tarefa da igreja. Seja a cura física dos relacionamentos, da alma, das relações pessoais e de tudo quanto o ser humano faz e sofre enquanto está longe de Deus e escravizado do mal. Pois para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, como vemos em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, trazendo salvação, libertação e restauração. É a palavra de Deus que nos diz exatamente esses detalhes importantes para o nosso viver, para o nosso coração. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: a expansão missionária evangelística da igreja deve multiplicar sinais do reino de Deus até os confins da terra, gerando cidades edificadas sobre o monte, onde as obras deste reino são vistas e resultam em glória ao nosso Pai que está nos céus. Que o Espírito Santo possa encher verdadeiramente o seu coração e a sua vida da sua presença, do seu poder e da sua glória, porque neste momento nós iremos orar por você. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença neste momento. Sabemos que o Senhor é Deus e que Sua glória se estende de geração a geração. E isso, Senhor Jesus, é tremendo a nossas vidas. Por isso que Te amamos, glorificamos e bendizemos o Teu poderoso e excelso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor nos céus e na terra. Eu Te apresento o meu ouvinte que está nesta hora, está neste momento ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem. Vai ao encontro da vida dessas pessoas, libertando-as, salvando-as, fazendo delas instrumentos vivos na Tua casa e na Tua presença. Espírito Santo, Te amamos, Te louvamos, Te agradecemos e obrigado por Jesus Cristo estar conosco. Obrigado por Jesus Cristo revelar a Sua palavra ao nosso entendimento, ao nosso intelecto. Porque é isso que nós precisamos fazer, meu Senhor Jesus, para poder ter êxito na pregação da Tua palavra. Nos ensina esses fundamentos, esses elementos que vão trazer os fundamentos da evangelização, o conteúdo sobre a questão do reino de Deus, o contexto sobre as cidades e os povoados, com relação à estratégia, a proclamação, o ensino, a cura. Nos ensina, Senhor, verdadeiramente a trilhar nos Seus caminhos e realizar a Tua grande obra. Pai, é justo e amado, é isso que nós Te pedimos agora. E por fé nós Te pedimos, da autoridade que há no nome de Jesus. Opera o grande milagre, Espírito Santo, e abençoa ricamente e poderosamente para a glória do poderoso nome de Jesus. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.